Fala pessoal, e pânico geral, é isso mesmo, Bolsonaro literalmente surtou de vez, essa que é a verdade, e partiu para cima do Alexandre de Moraes e consequentemente do STF, praticamente aí como uma última cartada, tentando virar aí o jogo. A pergunta que fica é, será que realmente o Bolsonaro vai conseguir mudar o jogo? Tá, e que jogo é esse? Bem, eu não sei se você sabe, mas o Bolsonaro estava com um problema muito sério em relação às joias da Arábia Saudita. Você fala, pô, Claudio, isso não resolveu? Não resolveu. E o pior, agora o Bolsonaro está utilizando a própria Constituição brasileira contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou contar toda essa história para você, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui, sobre essa situação do Bolsonaro, um tanto mais complicada. Mas antes disso, de falar sobre essa situação, eu vou pedir para você, já se possível, deixa eu me apresentar, é claro, né? Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar da manobra jurídica que o Bolsonaro está tentando aí contra praticamente aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, e também aí contra consequentemente o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro está querendo, os advogados do Bolsonaro estão querendo utilizar um remédio jurídico, né, contra o STF. É incrível, né? Mas essa é a verdade. Então a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa situação, e o pior, só para deixar você aí um tanto mais que curioso e saber que remédio é esse, é um remédio constitucional que nem eu sozinho, nem você, nem o seu advogado pode ingressar lá no STF só com esse remédio. Só é um caso especial, são raras aí, eu acredito que, salvo engano, até deputados, né? Até deputados não podem ingressar sozinhos lá com esse remédio constitucional. Você fala, eita, agora já ia falar uma, né? Agora complicou. Eu vou falar, eita lasqueira, agora lascou de vez. Que remédio é esse? Que só a mesa, né, ou partidos políticos, presidente da República, salvo engano, governadores, podem ingressar no STF para poder barrar algumas medidas, né, duras, né, do Poder Judiciário, do Poder Público. É isso que a gente vai falar mais sobre essa situação. Eu não sei se você lembra, mas o Bolsonaro estava com sérios problemas aí em relação à Polícia Federal e até mesmo o próprio STF. O ministro Alexandre de Moraes, até um tempo atrás aí, autorizou o cumprimento de busca e apreensão em endereço lá de general, do general da reserva, né, o Mauro César Lorena, o pai do Cid, o Mauro Cid, do tenente coronel Osmar, né, e também aí praticamente do rapaz lá que atuou na equipe do Bolsonaro, e até mesmo do advogado Frederic Wassef, tá? Que já defendeu aí o Bolsonaro, ou pelo menos os familiares aí do Bolsonaro. O que que acontece, tá? A Polícia Federal, isso pessoal, só para você ter uma noção, você fala, pô, Claudio, que história é essa? O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Esse problema é em relação às joias que o Bolsonaro estava supostamente trazendo lá da Arábia, né? E, de certo modo, a Polícia Federal acredita, vamos colocar aqui supostamente, que ele estava incorporando isso ao seu patrimônio pessoal. Essa que é a verdade. Então, gerou toda essa confusão aí, a coisa ficando um tanto mais que complicada. Então, a Polícia Federal listou aí 4 conjuntos, né, de itens que os ajudantes do Bolsonaro tentaram comercializar, vender, tá? Os itens vieram, né, de praticamente de representantes aí internacionais, né, e foram entregues aí para esses caras, vieram lá da Arábia Saudita, tá? E a coisa foi ficando um tanto mais que complicada, porque não só deram de presente, só que os caras estavam vendendo esses presentes aí. Aí o ministro Alexandre de Moraes desconfiou de tudo isso e a casa caiu, tá? O Moraes praticamente aí indicou, pelo menos, né, acreditava que existia uma possibilidade gigantesca, gritante, né, de desvio de presentes aí do Bolsonaro, de presentes não, do Bolsonaro não, de desvio de presentes recebidos pela República, né, e por determinação de Jair Bolsonaro, consequentemente, tá? Além disso, o ministro disse que a Polícia Federal identificou que os valores obtidos, né, com a venda dos presentes eram praticamente convertidos em dinheiro, em espécie, e integravam aí o presidente do Bolsonaro. Então, a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. Não foram só especificamente esses presentes, mas, de certo modo, esses presentes eram incorporados aí praticamente ao patrimônio do Bolsonaro, e a casa foi caindo de vez. E aí, qual o problema disso? O problema disso é que é crime, essa que é a verdade. O presidente da República não pode receber
milhões em reais e passar supostamente para o seu nome. E aí o Bolsonaro, já sabendo disso, sabendo que diante do direito material fica muito complicado para ele provar e vencer o STF e vencer o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal, a única maneira que tem é na área processual. Na área processual, ver se tem alguma coisa que é inconstitucional. E aí o Bolsonaro literalmente quis complicar a vida do ministro Alexandre de Moraes. Como? Bem, a gente vai falar mais sobre isso daí. O ministro Alexandre de Moraes partiu para cima, complicou a vida do Bolsonaro, só que o Bolsonaro agora está usando a própria Constituição para, de certo modo, mudar as coisas para melhor, para a vida dele, tá? O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro simplesmente quer anular tudo dessas investigações da Joia. Aí você fala assim, pô, Cláudio, isso aí não dá para acreditar, eu não acredito nisso. Você tá, de certo modo, aí, não sei, a manifestação que vai ter lá no dia 25 de fevereiro, você tá nervoso. Não tô nervoso, tá? Calma, fica tranquilo que você já me deixou nervoso também. O que acontece aqui, né? Enfim, falando sobre a situação do Bolsonaro, senão eu vou me perder de novo. Ó, o Bolsonaro, o que ele tá querendo aqui utilizar, tá? Ele quer, em resumo, ele quer utilizar a própria Constituição contra o STF, tá? Ele quer utilizar a Constituição. Como? O Bolsonaro quer utilizar um recurso, um remédio jurídico chamado ADPF, tá? Que na realidade é um instrumento jurídico que de certo modo, né, garante aí os seus preceitos fundamentais, como direito à vida, liberdade, dentre outros. E o próprio Bolsonaro, os advogados dele ingressaram aí, eles não, né? Um partido, provavelmente político, alguém, partido político, o presidente não foi, né? Mas tem lá a qualidade, as pessoas que podem ingressar com essa ação, ingressaram com a ação e disseram que, de certo modo, o ministro Alexandre de Moraes acabou descumprindo algumas garantias, né, fundamentais. Por isso eles querem anular tudo e aí agora o Bolsonaro vai ficar livre. Você já imaginou, Deus o livre e guarde, o Bolsonaro livre da cadeia por conta, ou pelo menos livre desse problema? Pois é, o Bolsonaro e Companhia Limitada querem, de certo modo, utilizarem aí esse remédio constitucional para ver se, de certo modo, ele se livra da jaula. A pergunta que fica é, será que vai? Bem, os advogados do Bolsonaro aí pediram ao Supremo Tribunal Federal para anular, né, a investigação sobre um suposto esquema de joias recebidas. A defesa do Bolsonaro considera que, como a apuração foi instaurada pelo ministro Alexandre de Moraes, violou as regras, tá? E aí a coisa vai ficando um tanto mais que complicada. O pedido aí foi apresentado pelo PP na forma de arguição, né, de descumprimento de preceito fundamental, como eu já tinha mencionado para você. A petição, no entanto, foi escrita pela equipe que atua para Bolsonaro, incluindo os advogados aí. Existem os requisitos, como eu já mencionei para você. Quem é que pode propor essa ação? O presidente da República, a PGR, partidos políticos e entidades de classe, tá? Eu acho que a OAB, salvo engano. Ou seja, um advogado sozinho não consegue. 20 advogados, salvo engano, não conseguem, né? Precisa, de certo modo, de uma ajuda de um partido político ou da PGR. E aqui os caras estão tentando aí anular, jogar tudo pelo chão, né, essa investigação. E de certo modo, se o Bolsonaro conseguir essa façanha, os advogados dele conseguir, ele vai, todos os problemas que ele tiver na justiça, ele vai mais para a área processual e não material, porque material já tem provas o suficiente, né, que podem levar ou conduzi-lo à jaula. Essa que é a verdade. Eu já expliquei isso daqui e eu vou falar de novo, só para você prestar atenção e guardar isso, tá? É importante demais, né, você se ligar nisso daí. O Bolsonaro não vai brigar se as joias veio, se as joias são reais, ele não vai saber disso. Ele vai procurar a área processual, tá? Procurar alguma ação declaratória, a DIN que o pessoal fala, a DPF, né? Enfim, vai procurar qualquer remédio desse, constitucional ou processual mesmo, em específico, né? Que o novo Código de Processo Civil, enfim, ele vai procurar numa linguagem mais clara, o que o pessoal fala aí, né? Brechas da lei para poder... Não é esse o termo técnico, tá? Mas só para que você entenda, ou que outra pessoa entenda que tem dificuldade, enfim. Ele vai procurar essas brechas da lei para, de certo modo, tentar
escapar. Na minha visão, tá? Eu acho que vai ser difícil. O Bolsonaro acho que vai ser muito difícil. Os caras foram monstros, isso aí, né? Ingressar lá com uma DPF, né? Com a ação lá, declaratória, enfim. Os caras foram monstros. Mas eu acredito que as provas são tantas que dificilmente o STF vai aceitar qualquer recurso deles, porque a situação do Bolsonaro ela é muito complicada. E outra, o Bolsonaro não atentou contra os menos favorecidos, 10 mil, 20 mil em específico. Aqui é o Estado Democrático de Direito que foi, de certo modo, atacado e de maneira absurda, tá? Então o Bolsonaro ele não foi um simples ataque contra qualquer um. Essa que é a verdade, você entende? Então é muito complicado pro Bolsonaro. Não foi tipo, pegou lá 1 milhão. Não é isso. O Bolsonaro queria enjaular muita gente. E além disso, né? Supostamente pegando joias, né? Como é que você vai querer dar lição de moral nos outros fazendo um monte de coisa errada? Aí o pessoal não gostou. Opa, pera aí. Querendo prender o Moraes e depois prende mais quem? Sem moral nenhuma nesse caso, né? Com todo respeito. Enfim, gente, ó. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Deixe seu comentário. Eu acho que vamos ver, né? Vamos ver mais pra frente aí como é que vai ser a situação do Bolsonaro. É isso. Valeu, um abraço.